1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da mãe dele era Maaca, filha de Absalão. Ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu antepassado. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o filho dele depois dele e preservando Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se havia desviado de nada do que ele lhe ordenara em todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da vida de Abias. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da avó dele era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu antepassado. Tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Depôs também sua avó Maaca da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem abominável para a deusa Aserá. Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram retirados, mas o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante todos os seus dias. Trouxe para a casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair de Judá nem entrar nela, para ir até Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que haviam ficado nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e rompa a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de perto de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca, e todo o Quinerete com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, parou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então, o rei Asa fez um pregão em todo o Judá, ninguém foi dispensado. E eles levaram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa usara para a edificação. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, ele sofreu de uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado com os seus antepassados, na cidade de Davi, seu antepassado. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado que este levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a casa de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida, mas exterminou-os a todos, conforme a palavra do Senhor,
que ele havia falado por meio do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer, e por causa da provocação com que irritou o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado que ele levou Israel a cometer.